lá vamos nós. Seguinte, ó, ontem eu vi que isso aqui tava bombando por aí no Twitter, né? Essa notícia de que esse deputado bolsonarista, pra variar, chamado Gustavo alguma coisa. Ele foi num podcast e ele falou que a culpa da sociedade estar como está é do feminismo. Vamos ver do que se trata? É Feminismo é um câncer. Desculpa, vou falar a verdade. Fudeu com a nossa sociedade. Rapaz! Já começa daquele jeito, né? Fudeu. Não, acho que nenhuma ideologia... Talvez ideologia de gênero consiga ser mais perversa que essa, mas o feminismo... Talvez seja a ideologia que mais ferrou com a nossa sociedade. Mas e o capitalismo, né? Que faz tudo ser em prol do lucro, isso nada, né? O feminismo é uma ideologia que fudeu com a sociedade. Ah, o feminismo defende as mulheres. Defende porra nenhuma. O feminismo colocou as mulheres contra os homens. O feminismo tá incutindo na cabeça da mulher uma perversidade tamanha que é... Deixa eu te falar, amigão, não foi o comunismo que colocou as mulheres contra os homens, foram os homens que colocaram as mulheres contra eles. Existe uma parada que é muito estudada, chamado efeito Streisand, né? Que também pode ser chamado de efeito mola, que é quando você pega um grupo da sociedade e você oprime, você vai apertando, oprime. No dia que ele tem a chance de revidar, ele vem com a força de uma mola, ele vem com tudo. Que é o que, obviamente, acontece com qualquer minoria que é oprimida. E no caso das mulheres, eu preciso te falar que, historicamente, elas foram vetadas de ter direito a coisas básicas para os homens, tá? Até pouco tempo atrás, mulher era proibida de votar, principalmente no Brasil. Mulher, para trabalhar, precisava de autorização do marido. Ou seja, foram os homens que oprimiram as mulheres. Cuidar da família não é importante, o importante é a sua carreira. Ninguém disse isso. Porque todo esse papo de que a mulher devia ser só de casa, essa coisa, vem de quem? Ao invés de nós tentarmos ensinar aos homens o oposto, que é a sua carreira não é o que te importa, é cuidar da sua família. Não, a gente pegou e tá ensinando as mulheres que já faziam a coisa certa a fazer o errado. E aí tem o ódio, promiscuidade, vida sexual precoce. Não... Ódio e promiscuidade. Eu adoro que no fim é isso. No fim, o que esses caras querem é julgar qualquer mulher que não dança conforme a música deles com esse papo moralista. Né? Primeiro, o papo de promiscuidade. Amigo, deixa eu te falar uma parada aqui, ó. Eu sou a porra de um homem, tá? Se tem uma parada que, quando o homem respira, os homens mais velhos metem promiscuidade na nossa cabeça. Eu cansei, deu criança. Eu não podia estar com uma menina, com uma amiguinha que já viu um cara falando assim, ó, namoradinha. Aí viu que esse papo de as mulheres vão ser promíscuas, vá tomar banho, amiguinho. Não quer criar filhos, acha que filho é um fardo, ou seja, o feminismo tirou a mãe das... Deixa eu te falar, amigão, filho só não é um fardo, papai que não cria, tá? Porque filho é cansativo para um cacete, tá? E só quem nunca cuidou de criança, ou quem nunca acompanhou criação de criança de perto, é que fala isso. Amigo, você que tá me vendo aqui, ó, pergunte a qualquer mulher mais velha, mulher que já casou, sabe? Pergunta pra ela assim, se você pudesse voltar no tempo, você faria igual, você casaria com a mesma idade? Eu te garanto que elas vão dizer que não. Por quê? Porque é difícil, irmão. Quem fala que criar filho é moleza, não cria filho, tá? Deve ter a ajuda de babá, sabe? Ou deve ser um cara que deixa pra mãe cuidar. Se você for cuidar de uma criança como tem que cuidar, você tem que admitir que isso dá um trabalho brutal. As casas, e as pessoas não sabem disso, mas foram os Rothschild, uma família lá nos Estados Unidos, que fomentou essa história da libertação feminina pro mercado de trabalho. Você sabe o que é capitalismo? Então foi o capitalismo, né? Ora! Dessa história? Mas foi por causa de mão de obra que precisava, não era? Eles precisavam de mão de obra. Mão de obra durante a guerra. Isso, durante a guerra. Mas o que eles perceberam quando acabou a guerra? Falou, cara, o custo da mão de obra baixou demais. Você sabe o que é capitalismo? Meu Deus, a gente tem que botar essas mulheres pra trabalhar. Porque se antes você tinha X de mão de obra disponível no mercado, você joga as mulheres no mercado de trabalho, você tem 2X. O que acontece? Oferta e demanda. O que acontece com o custo da mão de obra? A mão invisível, né? A mão invisível. Porra, mão invisível? Você está dizendo claramente que pessoas manipularam o sistema pra poder, olha, vamos ter mais mão de obra. Aí você chama isso de mão invisível? Cara, o capitalista, ele é realmente... Ideologia é isso. É de uma ideologia brutal, né? Se você dobra o número de pessoas procurando emprego, você oferece o salário que você quiser. Aí eles falam, não, vamos falar isso para as mulheres, que elas precisam trabalhar, que elas estão sendo oprimidas em casa. Gente, você cuidar dos seus filhos, você cuidar da sua família, tem coisa melhor que isso.
Mas eu duvido que se pegar esse cidadão e colocar ele pra cuidar de filho e de casa por um mês, tá? Porque uma semana é moleza. Por um mês, se ele não se ele tanca. Não tanca, porra. Não tanca, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma parada aqui, ó. Eu morei sozinho dos 26 aos 30 e tantos quando eu casei. Meu irmão, tu sabe o que é lavar um banheiro? Meu irmão, isso dá um trabalho miserável, tá? Você sabe o que é ter que, ó... Eu faço live aqui, eu termino meio-dia porque eu preciso fazer o almoço, amiguinho. Esse cara não faz isso, cara. Como eu gostaria de poder fazer isso, mas eu não, tenho que prover pra minha família. Ai, meu Deus. Eu queria ficar em casa, mas eu preciso prover pra minha família. Que sofrimentinho. Irmão, tu é deputado, irmão. O teu salário, as vantagens que você tem, nem se compara. Pra você vir com esse papo de... Ai, eu preciso trabalhar. Tu tá num podcast, cara. Isso, pô, presta atenção. Então eles jogaram as mulheres, convenceram as feministas a falar que isso era bom. Só deixou os bilionários mais bilionários da época. Ah, então de novo, o problema é... Você sabe o que é capitalismo? Só isso que fez, deixou os bilionários mais bilionários. Mas essa manipulação sempre existiu. Sempre, não tinha internet. Agora, a gente não sabia das tem coisas. uma coisa que eu não entendo por que é uma crescente em acabar com a família, por exemplo. Olha, eu vou dizer de novo. Sabe quem é que acaba com a família? Os homens que não se responsabilizam por elas. Os homens que, em detrimento de passar tempo com a família, metem a cara no trabalho. E eu não tô falando de você que é obrigado a trabalhar, não. Porque eu posso dar o exemplo do meu pai. O meu pai foi negligente em muitos aspectos da família, mas por quê? Porque somos de uma família pobre no interior do Pará, que tentou a sorte em Serra Pelada e não rolou, e que por conta disso teve que trabalhar para um cacete, porque era o único jeito. Então tinha que sair antes do sol nascer e voltar depois que o sol se pôr. Isso sim é que destrói família. Sabe o que mais destrói família também? É os caras que não assumem os filhos que têm e deixam as mulheres sozinhas pra cuidar de casa e pra precisar trabalhar, porque esses caras não estão cuidando delas. De filhos que são deles também. Que é, pra mim, a coisa mais importante que você pode ter. É o que você vai deixar de verdade é a sua família, sei lá, a sua herança são seus filhos. Seu conhecimento você vai deixar pra eles. Sabe, a família é a maior base que você pode ter. Você pode ter um profissional brilhante, você pode ter um espiritual muito bem alinhado, e o espiritual sim também é muito importante, que te dá forças. Mas a família é a sua base, a família é a coisa que tá do seu lado, é a sua esposa, são seus... Amigos, se não houvesse... Eu vou falar pra vocês. Se família não fosse uma palavra amuleto pra esses caras, porque família é palavra amuleto. Eu vou falar pra vocês, ó. Pra você que tá me vendo e não conhece, eu fui membro de uma igreja evangélica durante muito tempo. E eu pregava nos cultos, essa coisa toda. E eu vou falar pra vocês que uma vez eu tive um insight quando eu tava pregando. Eu sabia que eu podia falar certas palavras que elas fariam muito efeito na audiência, ainda que elas não significassem nada. Eu sabia que eu podia falar assim, ó, porque não sei o que lá, glória a Deus, igreja. E eu sabia que eles iam responder. Eu entendia que isso era uma palavra amuleto. Só que eu sempre tive muito temor a Deus e eu sempre tentei ser muito honesto com Deus quando eu ia pregar, porque eu queria trazer algo para a vida das pessoas que fosse útil. Mas eu entendo que essas palavras amuleto existem, porque se família não fosse uma palavra amuleto, esses caras jamais teriam uma. Por que Das acabar com a... Capital, né, que dizem que o comunista é aquele que leu Marx e o anticomunista é aquele que entendeu, né? No Das Kapital, de Karl Marx, ele fala que a origem da opressão da burguesia, da propriedade privada, vem da família. Que a família é uma invenção da burguesia para manter o acúmulo de capital na mão de poucos. Mas vamos lá. Quando a gente fala... Tem uns pensadores, tem um muito famoso aí que fala assim que a nação só é tão forte quanto o seu indivíduo. Vocês já devem ter visto essa frase em algum lugar, né? Uma nação só é tão forte quanto o indivíduo, certo? Eu discordo completamente. Todo mundo discorda, isso é bobagem. A nação, porque o que faz o indivíduo? De onde que vem o indivíduo? Ele não vem da Exato, ele não leu Marx, ele leu gente que disse que leu Marx. escola, ele não vem da faculdade. Ali pode vir um profissional. O indivíduo, ou seja, aquela pessoa que tem um conjunto de valores, princípios, visão de mundo, fé, crença, cultura, o indivíduo vem da família. Que papinho é esse? Você tá trocando alho por bugalhos. Os valores que você tem, te conheci hoje, mas eu te garanto que os valores que você tem, os princípios que você tem, foram constituídos através da sua observação do comportamento dos seus pais e dos seus familiares mais próximos. O que é uma obviedade, porque todo ser humano faz isso. A menos que ele não tenha tido a chance de ter uma família, mas ainda assim ele vai copiar de outros seres humanos.
ô queridão. E eu vou além. Isso é tão bobagem, porque sabe quais eram os meus valores quando eu era criança? Eu queria ser um Power Ranger, amiguinho. É ali que faz aquela bacia que dá o mexido dos seus valores, da sua visão de mundo. Só que como qualquer ser humano normal, à medida em que eu vou crescendo, envelhecendo e estudando, eu começo a agregar coisas de outras pessoas da minha volta, não só da minha família. Eu adoro esse papo de tentar fazer a gente pensar que é só a família que importa, que eu não aprendo nada com nenhum outro. É só a família que importa. A cultura, ela não é passada por livros, ela não é passada por televisão, ela não é passada por música. Ah, não! É claro que não! Ô, meu colega, você aprendeu esse papo de ser defensor da família aonde? Você leu nas pedras? Um anjo desceu do céu e falou com você? Gente, a gente aprende através de livros, sim. É através de cultura, sim, né? Através de música, sim. Tanto que esses caras são os primeiros a criminalizar música, livro, que eles não concordam. Ele acabou de falar de um livro aqui, tá falando do Marx, mano, do Capital. E vem me dizer que não é daí que vem? Ela é passada de pai pra filho. E esse aqui tem um filho, vai de pai pra filho, de pai pra filho, de pai pra filho. Você tá errado de novo, querido. Quantas coisas nós aprendemos que não veio de pai pra filho? A minha visão política de mundo não veio de pai pra filho, gente, porque meu pai tinha as limitações dele. E é por isso que ele me mandou pra escola na expectativa de que eu aprendesse coisas que ele não podia me ensinar. Que é o que todo pai costuma fazer, amizades. É assim que é passado. Você quebrou isso. Para você fazer uma reengenharia social, ou seja, para você criar uma sociedade da forma utópica que você acha que é a melhor, mas que deu genocídio em todas as tentativas, você tem que primeiro quebrar essa cadeia de transmissão de conhecimento, transmissão de cultura, de valores, de princípios, que está na família. O que é facinho, o capitalismo faz isso muito bem há muito tempo. Primeira coisa. Segunda coisa, que é a questão da família. Quando você vive por outra pessoa, quando você vive por um legado, isso é a maturidade que eu falo do conservador, né? Muita gente fala assim, eu era de esquerda até ter... Ah, tá, o conservador vive pelos outros mesmo, ter filhos. Aí a gente escuta direto, né? Eu era esquerdista, aí eu tive filho. Por quê? A partir do momento que você tem filho, você já não pensa mais nos seus próprios prazeres, nas suas próprias vontades. Você pensa em legado. Você é capaz de se sacrificar pelos seus filhos sem pensar duas vezes. O tempo você todo. Pula na frente de um carro se for preciso. Sua vida, inclusive você considera como uma forma honrosa de perder a sua vida se for pelos seus filhos, não é? Total. Claro. Então, quando a gente tem filhos, a gente pensa em legado. E quando você pensa em legado, você tem que ter certas regras, certas diretrizes na sociedade que garantam a sobrevivência de seus filhos. Não, você tá falando de hipocrisia e eu adoro... Ai, isso rola pra caramba, que é o seguinte, tá? De novo, filhos é outro Tolkien, tá? Eu não tô falando aqui que pais não amam seus filhos, tá? Mas eu sempre tive um problema de escutar esse papo de pais que falam assim, eu amo meu filho de um jeito que ninguém compreende. E que você só vai compreender no dia que você tiver filhos. Como se o fato de você não ter filhos te impedisse de ter empatia, de compreender afeto. Eu sempre tive um problema com isso, porque eu acho que isso é um exagero. Mas, de novo, eu também acredito que isso é uma tolkienização desse papo. É a tolkienização da paternidade, da maternidade, esse rolê. E aí o que acontece muitas vezes é a hipocrisia chegando, que é, os caras fazem e acontece quando são solteiros, aí quando eles têm filhos e os filhos vão crescendo, eles começam a vir com esse papo que é só hipocrisia de falar, eu não faço isso. Por quê? Porque meus filhos... Ele não faz na frente dos filhos. Então, quando você tem filho, não tem lei que vai fazer você ir contra seus valores, porque os seus valores são incutidos de forma para dar sobrevivência para os seus filhos. Se você quebra esse amor que existe no elo familiar, você... Vou usar a palavra certa. Você tá pouco se fudendo com a sua nação. Você tá pouco se fudendo com as crianças. Aí virou agora pra nação, né? E com as próximas gerações. Você aceita qualquer coisa. Mas o que é o elo familiar, amigão? Me explica aí. Eu queria saber o que é esse elo familiar que você tá falando. Porque a gente tem um país em que... Aqui, ó, de 2022, ó. 2022, tá? Não tem muito tempo. Quase 500 crianças são registradas por dia sem nome do pai no Brasil. É um direito da criança, diz mãe que conseguiu na justiça que pai reconhecesse a filha. Então, quando essa galera fala dessa pseudo-família, ele ignora que os números no Brasil mostram o contrário, cara. Mostra um monte de marmanjo que ignora o direito mais simples dos filhos, que é o reconhecimento de que ele tem um pai. Quando você tem filho, você não aceita. Eu falo uma coisa, pra concluir, eu falo muito, mas é mania de professor. Eu falo uma coisa que é assim, quando meu filho nasceu, eu era maloqueiro, vamos dizer assim, né? Olha a minha teoria aí. Maloqueiro de tudo na minha adolescência. Mas quando meu filho nasceu, eu virei homem. Falei, peraí, agora não dá pra ficar nessa zoeira toda. Agora eu tenho que
Eu tenho que dar um jeito na minha vida. Tem um menino mas que depende de mim. legal você ter várias fases. Não adianta você querer, eu fui jovem, muito Você é correto. esquerdista, Não, moço. você tem que ter. Sério? Nossa, Sério, fala isso não, adolescente. vai dar um Eu achava corte que o Che aí. Guevara era um herói. Ih, era retardado de tudo. Entendeu? Você tem que viver fase. Você tem que ser jovem, depois você tem que ser adulto, depois você tem que ser. Entendeu? Um Ah, então pode. Né? profissional você tem que aprender, estagiário, depois você fica. É isso. É de jeito. Mas pra concluir. Mas assim, aí meu filho nasceu, eu falei, opa, peraí, agora eu tenho que dar um jeito na minha vida, né? Eu tenho uma pessoa que vai precisar de mim. Eu não posso ficar na zoeira. Vamos trabalhar, vamos. Aí eu tenho que criar um ambiente pra essa pessoinha. Eu acho que você tá certo, tá? Eu acho que ele tá certo. No sentido de que é sua obrigação, como pai, cuidar do seu filho. Aí você vai e fala assim, ó, agora eu preciso trabalhar e criar um ambiente para esse filho. Isso não é um problema. O problema é que ambiente que você está criando. Você sabe por quê? Porque você fala sobre sociedade. Só que o que você está fazendo é o mais puro egoísmo, amigo. Porque quando você pensa apenas no seu filho, apenas na sua família, esse é o problema. Que aí é onde o Karl Marx fala da propriedade privada é uma criação da burguesia, a família da burguesia. Porque quando você tem filho, você quer ou não, você querendo ou não, você quer acumular capital ou riqueza. Ora! Para garantir a sobrevivência dele, né? Só que aí quando veio minha filha, o pensamento foi diferente. Quando minha filha nasceu, eu falei, puta merda, cara, esse mundo tem que ser digno dessa coisinha maravilhosa que nasceu. Já é uma outra coisa que acontece, sabe? Meu filho me fez olhar pra mim. A minha filha me fez olhar pro mundo. Falei assim, cara, minha filha, coisa mais linda, princesa, coisa mais linda do mundo. Falei, cara... Vocês estão sentindo cheiro aí? Eu sinto cheiro de machismo. Não, peraí. O mundo agora existe a Maria Fernanda nesse mundo. Esse mundo precisa... É como se você tivesse uma garagem toda suja, cheia de ferramenta pendurada, cocô de rato no chão, aí você compra uma Ferrari. Eu vou fazer uma analogia idiota aqui, mas pra vocês entenderem, porque o homem que assistir isso que vai entender. Você vai e coloca a Ferrari dentro da sua garagem e fala, não, peraí. Não, eu não posso deixar minha Ferrari numa garagem acabada, fedida, cheia de mofo, igual tá isso aqui. Vai ter que estar à altura da minha Ferrari. Eu tô fazendo uma comparação material, mas quando minha filha nasceu, o gatilho que eu tive falando, peraí, esse Mulher é igual carro, clássico mesmo, né? mundo tem que ser digno de ter a Maria Fernanda nele, cara. Não pode ser bagunça do jeito que tá. Então é isso, o filho muda a gente, né? É isso, se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.